É a nossa convidada Cristiana Machado, mentora do projeto Viver Sem Fumo, que eu muito agradeço por estar no consultório. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada eu, uma vez mais pelo convite. É sempre um privilégio recebê-la. Obrigada por mais à frente ouvir e ajudar também os nossos telespectadores. Porquê é que tantas pessoas conseguem deixar de fumar durante algum tempo, mas acabam por voltar ao mesmo comportamento? O problema não é apenas o cigarro, o problema é um hábito que as pessoas criam ao longo dos anos. A maioria das pessoas acha que voltar a fumar acontece por falta de vontade, mas hoje sabemos que é muito mais do que isso, muito mais complexo. O nosso cérebro funciona muito por repetição. Quanto mais vezes fazemos uma coisa, mais automática ela se torna. Eu costumo comparar isso como abrir caminhos numa floresta. Ao início existe só um trilho pequeno, mas depois acaba por haver é como se fosse uma autoestrada, depois lá passarmos várias vezes. Acontece de várias formas e o cigarro aproveita-se desse mecanismo de ação que ocorre no cérebro da pessoa. O fumador não associa apenas à nicotina, mas associa também ao café, ao stress, ao carro, à pausa no trabalho, às conversas, ao álcool, no fundo ao simples ato de respirar até profundo. O que acontece é que o fumador já por si já não decide conscientemente fumar, já é um ato em que entra em piloto automático e o cigarro passa a ser uma resposta quase automática a determinados momentos do dia. É nesse momento que quando a pessoa tenta deixar de fumar, ela não está só a libertar-se do cigarro, a nicotina atua diretamente no sistema de recompensa do cérebro, ela ativa uma sensação temporária de alívio e faz com que o cérebro acredite sempre que estiver desconfortável, isto vai-me ajudar. Por isso é que tanta gente consegue parar durante semanas ou meses, mas depois recai. Não porque seja fraca, mas porque o cérebro ainda mantém aquelas estradas muito bem construídas. Há uma frase que descreve isto perfeitamente: parar de fumar é fácil, difícil é deixar de recomeçar. Defende também que fumar é muito mais do que a dependência da nicotina. O que é que realmente mantém o fumador preso ao cigarro? Sem dúvida nenhuma, fumar é muito mais do que nicotina. Se fosse apenas dependência química, bastava substituir a nicotina e estava resolvido. Mas na prática não é isso que acontece. O que realmente mantém o fumador preso ao cigarro é tudo aquilo que o cigarro representa emocionalmente na vida da pessoa. O cigarro transforma-se numa resposta automática, desde o stress, desde a ansiedade, cansaço, solidão, a pausa, recompensa, no fundo até para socializar e até mesmo a questão do respirar melhor. Nomeadamente, há pessoas que dizem que o cigarro era o meu momento e isso explica muita coisa, porque muitas vezes aquilo que a pessoa sente falta não é propriamente da nicotina, é do ritual, do gesto, da pausa, da sensação de escape. O problema é que no fundo ao longo dos anos o cérebro acaba por entrar em piloto automático e sempre que aparece stress, ansiedade, desconforto, ele ativa automaticamente a ideia de fumar será então a solução. O cérebro no fundo aprende durante anos e anos que fumar significa alívio. E então, sempre que aparece desconforto emocional, ele procura automaticamente aquilo que conhece. No fundo, eu costumo dizer que o fumador não fica apenas dependente do cigarro, mas muitas vezes fica dependente da ideia que o cigarro ajuda a lidar com a vida. E enquanto essa associação não for trabalhada, a recaída pode ser muito mais provável. Que os hábitos ligados ao cigarro se tornam tão automáticos no dia-a-dia? O cérebro humano adora automatizar comportamentos para captar energia. Nós fazemos isso constantemente sem perceber. Por exemplo, muita gente vai até ao trabalho e nem se lembra sequer do caminho que fez de carro. O cérebro entrou em piloto automático e com o cigarro acontece a mesma coisa. No início, fumar é uma decisão consciente, mas o cérebro aprende muito rápido porque a nicotina cria uma sensação de recompensa e então começa as associações. Desde o café, igual a cigarro. O stress igual a cigarro, o álcool igual a cigarro, a pausa igual a cigarro. E quanto mais isso se repete, mais automático se torna e chega a um ponto em que o fumador já nem pensa. Ou seja, o cérebro simplesmente executa o comportamento. E há pessoas que acabam de comer e logo de seguida já estão com o cigarro na mão, na boca, não é? E é precisamente por isso que deixar de fumar é tão difícil, porque a pessoa não está só apenas a lutar contra a nicotina, mas também está a tentar quebrar dezenas de automatismos espalhados ao longo do dia, mas
Mas há uma boa notícia no meio disto tudo, é que o cérebro também consegue automatizar a liberdade. Quando a pessoa cria novas rotinas e novos comportamentos, começam a nascer novos caminhos no cérebro e aquele que antes exigia força de vontade começa a tornar-se habitual, de uma forma muito natural. As abordagens também falham porque se baseiam apenas em esforço e força de vontade. O que é que poderia ser trabalhado além disso? Durante muitos anos é quase uma cultura de sofrimento à volta de deixar de fumar, como se a pessoa tivesse que obrigatoriamente passar por semanas irritada, nervosa e nervosa consigo própria. Mas hoje sabemos que só a força de vontade sozinha raramente chega, porque o tabagismo envolve hábitos, emoções, automatismos e até uma identidade pessoal. É preciso trabalhar os gatilhos emocionais. Quando a pessoa fuma mais, o que antecede antes de fumar, o cigarro aparece no stress, na ansiedade, no tédio. Quando é que aparece? Porque muitas vezes o cigarro não é o verdadeiro problema, é apenas a resposta automática que o cérebro aprendeu a usar para lidar com o desconforto. Então, no fundo, o tratamento precisa de ajudar o cérebro a construir novas formas de lidar com rotinas, com stress, novas maneiras de lidar com emoções. Outro tema importante, ou outro ponto importante, será a forma como a pessoa se vê. Ou seja, porque há pessoas que deixam de fumar, mas continuam a pensar, eu não sou fumador, mas eu só estou a resistir àquilo que acabei de fazer. E isso mantém uma luta ativa dentro delas. A verdadeira mudança acontece quando a pessoa deixa de sentir que está privada de alguma coisa e começa a perceber, eu já não preciso disto para viver bem. E como é que esta combinação entre a auriculoterapia e também a reprogramação mental pode ajudar uma pessoa a deixar de fumar com menos ansiedade e menos sofrimento? Na Viver Sem Fumo, nós trabalhamos muito esta ideia de que deixar de fumar não precisa de ser uma experiência extremamente dolorosa ou de extremos, porque quanto mais ajudarmos o cérebro e o corpo durante essa transição, maior são as probabilidades de sucesso. A auriculoterapia ajuda bastante na parte física e emocional. Através da estimulação de pontos específicos na orelha, conseguimos ajudar o organismo a regular a ansiedade, irritabilidade, compulsão e aquela sensação de vazio que muitos fumadores têm nos primeiros dias. Muitas pessoas chegam com medo de sofrer e depois dizem-nos, eu pensei que ia ser muito pior, mas ao reduzir a ansiedade não chega na verdade, porque o cérebro ainda mantém os automatismos ligados ao cigarro e é aí que entra a reprogramação mental. Na Viver Sem Fumo ajudamos a pessoa a perceber como é que o cérebro criou associações automáticas ligadas ao cigarro, o café com o cigarro, o stress com o cigarro, a pausa com o cigarro, a recompensa com o cigarro. O objetivo, no fundo, é ensinar o cérebro a desligar as antigas ligações e a criar, no fundo, novas rotinas. Porque quando o fumador percebe que o cigarro não lhe resolve os problemas, apenas interrompe ali algum desconforto, acontece uma mudança muito poderosa. A pessoa deixa de sentir que, de algum modo, lhe aconteceu ali algo menos bom e começa a sentir, finalmente, liberdade. Que mensagem é que gostava de deixar aos nossos telespectadores, ao público de hoje que nos está a acompanhar e que sente, de facto, já tentou deixar de fumar várias vezes e começa a acreditar que isso nunca vai ter um bom resultado, nunca vai conseguir? Eu gostava muito de dizer a essas pessoas que o facto de terem tentado várias vezes não significa fracasso. Significa que ainda não desistiram delas próprias e porque deixar de fumar raramente é como deixar de fumar o último cigarro. O cérebro passou anos a fazer algo como um automatismo, um hábito e então quando existe uma recaída, isso não significa fraqueza. Significa apenas que ainda existem caminhos muito fortes dentro do cérebro. Que se deixasse de fumar fosse fácil, não existiam cinzeiros, existiam museus do tabaco. E, portanto, é importante perceber que recaída não é o fim da história e muitas vezes faz parte do processo de aprendizagem. Porque, repare, ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair algumas vezes. E aquilo que vemos diariamente no Viver Sem Fumo, na Viver Sem Fumo, aliás, dá muita esperança às pessoas, as pessoas que chegam completamente desmotivadas, convencidas que não vão conseguir e acabam por descobrir que conseguem viver sem cigarro, com muito menos sofrimento do que imaginavam. Talvez essa seja a mensagem mais importante. Deixar de fumar não é perder um companheiro, é recuperar saúde, liberdade acima de tudo. Agradeço imenso a sua presença aqui no nosso consultório. Muito obrigada por esta mensagem de esperança também que partilha a quem nos está a acompanhar e identifica-se com esta dificuldade muitas vezes em deixar de fumar, porque de facto é difícil.